Nós vamos ler Tiago, capítulo 2. Hoje é o encerramento do capítulo 2 da carta de Tiago. Capítulo 2, versículo 14. Meus queridos irmãos, permaneça com suas Bíblias abertas para nós entendendo que Tiago está querendo nos transmitir para a nossa edificação espiritual. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, pois por si só está morta. Nós vamos ler o versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e disso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Meus queridos, queremos tratar nessa noite, juntamente com essa maravilhosa igreja, a exposição desses versículos, que vai do capítulo 2, do versículo 14 até o versículo de número 26. Nós vamos tratar sobre fé e obras. Tiago pede explicações sobre como é possível a fé sem obras ser viva. O que, na verdade, ele estava dizendo é que a fé sem as obras não é uma fé salvadora. Essa Tiago vai passar a mostrar dentro desse capítulo, e a partir do versículo 14 ao 26, ele vai dizer, se você não manifestar boas obras, a tua fé para nada serve, a tua fé não te salva. Então, Tiago ele vai tratar aqui sobre muitos assuntos na carta. Ele vai tratar sobre você ajudar o necessitado, ele vai tratar sobre você para não ser irado, ele vai tratar para você não falar da vida alheia, ter uma língua grande, ser fofoqueiro dentro da casa de Deus, que usa a língua que muitas das vezes para causar um incêndio na vida de alguém é muito rápido. Então, Tiago ele está dizendo o seguinte, se vocês dizem que têm uma fé e professam uma fé
nesse Deus que é único, nesse Deus do cristianismo, mas vocês não demonstram, não praticam a sua palavra, a fé de vocês é morta. Então Tiago quer transmitir com esse quesito. Então é um contraste muito grande. Não tem lógica eu disser que eu confesso um Deus que é santo, reto e perfeito, na hora, essa fé que eu tenho nele, eu não ando de acordo com a vontade dele, eu não ando de acordo com a sua palavra. Então isso seria algo totalmente um grande contraste com relação à nossa fé que nós temos nele. Então o que caracteriza que nós viemos realmente ser filho de Deus, que nós cremos nele, é a partir do momento que nós viemos obedecer sua palavra. Tiago vai dizer que nós aqui não é apenas para ser ouvinte da palavra, mas ser praticante da palavra. Ser praticante da palavra é você manifestar boas obras para glorificar a Deus. É nesse quesito e Tiago está trazendo isso. O texto informa ao leitor que é possível crer sem ao menos ser salvo. Nesse critério, a fé aqui é uma fé intelectual. Nós vamos estar tratando mais a fundo. É a questão de eu crer que Deus existe, creio que Ele é todo-poderoso, creio que Ele é único, eu creio na doutrina de Deus, porém, só é um conhecimento que eu tenho de Deus, mas eu não coloco para viver Deus em minha vida. Então, isso seria um grande contraste, então não adianta. Então, ele vai dizer o seguinte, assim também são os demônios. Os demônios, eles creem que esse Deus existe. Eles creem que existe um só Deus, mas eles não obedecem, eles não praticam. Aqui virou aqui um tipo de, até um clichê, de nós dizermos que os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. É algo que é certo. Tiago não fala isso, vamos dizer, explicitamente, mas implicitamente ele deixa isso muito bem claro. Ou seja, a partir do momento que eu não pratico boas obras, dá o sentido que eu não estou obedecendo esse Deus do qual eu creio e do qual eu conheço. E nós vamos ver que Tiago ele vai usar exemplos e vai se retratar no Antigo Testamento. Ele vai usar dois personagens. Ele vai usar o exemplo de Abraão, que entregou em sacrifício o seu filho, e ele foi justificado. Tiago frisa muito bem que Abraão foi justificado pelas suas obras, ele se tornou amigo de Deus por esse ponto de ele manifestar boas obras, porque ele cria ou ele acreditava nesse Deus do qual ele servia. Raabe não é diferente. Raabe era uma prostituta, mas ela, juntamente com a sua fé, ela manifestou boas obras quando ela escondeu os espias do qual estava ali investigando ali a terra prometida, e ela, para livrar a vida deles, escondeu. E ela foi realmente justificada por conta disso. E Tiago, essa introdução, é que Tiago vai estar tratando sobre tudo isso, do versículo 14 até o versículo 26 do capítulo número 2. Então nós vamos observar do capítulo 2, do versículo 14 a 17, ele vai apresentar sobre a questão da fé morta. Da fé morta. Se o cristão crê que o Espírito Santo foi quem inspirou a Bíblia, logo nós devemos crer também, que eu já expliquei aqui na introdução desta carta, que muitas vezes nós levamos um choque quando nós, acostumados só de ouvir que as obras não salvam, mas quem salva só é a fé em Cristo. Mas quando nós estamos lendo aqui a carta de Tiago, nós tomamos um choque, assim como Martinho Lutero tomou esse choque, quando ele viu que Tiago aborda que as obras, elas salvam. Só que aqui não está havendo uma contradição, como eu já expliquei muitas vezes para os irmãos no decorrer da exposição do capítulo 1 ao capítulo 2, dizendo que a fé do qual ele está se reportando, que Tiago está tratando, ele está tratando do crente que já é salvo em Jesus, e por ele já ser salvo, ele tem que manifestar boas obras. Agora, uma pessoa incrédula lá fora, ele não é salvo pelas suas obras. Quem não se lembra de Cornélio, o homem
ele era um centurião, um comandante de 100 homens, ele jejuava, ele orava, ele dava esmolas. Isso são boas obras, mas isso não foi suficiente para salvá-lo. Para ele obter a salvação, foi obrigado um anjo se revelar a ele, mandar chamar Pedro. Pedro vem e prega e apresenta Cristo para ele. Por quê? Para Cornélio entender que ele não era bom, ele só se tornaria bom a partir do momento que ele estava em Cristo Jesus. Então, Cornélio não ia ser salvo pelas suas obras ali, mas ele em Cristo iria manifestar essas boas obras. Você vai ver isso. Paulo, ele não descartou também as obras. Nós vamos lá para Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Dom é presente, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, ele não está descartando as boas obras, mas essas boas obras só teriam importância para Deus quando nós estivéssemos posicionados em Cristo Jesus. É a mesma ideia que Tiago está tratando aqui. Por nós estarmos em Cristo, pois nós professarmos esse Deus, nós temos que manifestar essas boas obras. E como é que eu manifesto essas boas obras? É eu não falar do meu irmão, é eu não perseguir o meu irmão, é eu não me prostituir, é eu não adulterar, é eu não roubar, é eu comprar e pagar. Isso é manifestar boas obras. E isso vai glorificar a Deus, por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus, o seu Filho. Esse é o propósito, que a fé, para ser viva, nós temos que fazer essa manifestação das boas obras. E outra, nenhuma dessas obras vai te gloriar. Todas essas obras vai prestar glória a quem? A Deus. É para isso que servem as boas obras. Quando Jesus, ele fala lá no Sermão da Montanha, que nós vamos manifestar as bem-aventuranças, é para glorificar a Deus, é para exaltar o nome do Senhor. Nada gira em torno de nós. Nada gira em torno de nós. Sempre vai girar em torno de Deus. Tudo que ele faz é o seguinte: ele criou, o homem caiu, ele resgatou e ele vai consumar todas as coisas. Para quê? Para a sua glória. Tudo gira em torno do seu louvor e para a exaltação do seu nome. Ninguém aqui pode se gabar, se mostrar, porque eu faço as boas obras, é para que eu sou um crente. Não, daí é legalismo, isso é religiosidade. É eu dizer que eu faço boas obras, aí eu mostro que sou mais crente do que os demais. Isso é totalmente legalismo. Era o que os fariseus estavam fazendo. Então nada disso parte de nós. Tudo que nós fazemos com a fé em Deus, a gente faz tudo para a glória do seu nome. Nós vamos ver mais adiante sobre a questão em relação à fé. Tiago dizia do ponto de vista que quem já é salvo pratica boas obras. Eles não se contradizem, apenas tratam a respeito da fé e das obras em contexto diferente. É isso que Paulo e Tiago fazem. Eles tratam de fé e obras em contexto totalmente diferente. Qual é o contexto de Tiago? Que você é salvo. Qual é o contexto de Paulo? Você não é salvo pelas obras. Essa é a diferença que ele trata. Grosso modo, o autor não está distinguindo a fé das obras, mas sim diferenciando dois tipos de fé. Nós temos a fé positiva. E qual é a fé positiva? Nós vamos observar elas aí, sobre a fé positiva. A fé positiva que Tiago está se retratando não é a fé que o neopentecostalismo frisam, que você tem que ter a fé positiva, você tem que ter a confissão positiva, aquilo que você falar vai acontecer. Essa não é a fé positiva que Tiago está se retratando, de maneira nenhuma. A fé que Tiago está se retratando
sobre a salvação, de nós perseverarmos em meio às tribulações, de nós perseverarmos em meio às lutas, e esta fé quem nos dá é Deus, até nós alcançarmos a vida eterna. Então vamos ver aí no capítulo 1 de Tiago, abra aí sua Bíblia, vamos ver sobre essa fé positiva aí que Tiago está se reportando. Capítulo 1, versículo 3, olha o que diz aí a palavra do Senhor: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Essa é a fé que ele está tratando, a fé positiva. Olha o versículo 6: peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Então, quando você orar a Deus, por que nós devemos orar? Qual é o pedido que nós devemos orar a Deus aqui? É pedindo sabedoria. Esse é o contexto de nós devemos pedir sabedoria com fé. E Deus, ele vai dar sem jogar em rosto. Deus, ele vai dar essa sabedoria para que você venha suportar, ter a inteligência de administrar a sua vida cristã em meio às provações. É isso que está dizendo. Porque tem crente que ele não é sábio. Tem pessoa que quando um parente dele morre, ele coloca a culpa em Deus, ele coloca a culpa nos anjos. É uma pessoa que não sabe administrar a sua fé em meio às provações. Falta de sabedoria. Então nós não devemos colocar pessoas que quando o casamento ele é frustrado, o namoro é frustrado, a questão financeira é frustrado, ele sempre quer acusar Deus. Então, em meio a essas lutas, em meio a essas provações, Deus te dá fé para que você não venha blasfemar contra Ele e não venha abandonar a fé nele. Então, isso é muito importante que Tiago está se reportando para nós. O capítulo 2 e o versículo 1, mais uma vez aí você vai ver sobre a fé positiva. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Então, essa fé aqui seria a fé salvadora, eu crendo nesse Jesus para me salvar, e assim eu vou também amar o meu próximo. No versículo 5, mais uma vez você vai ver sobre a fé positiva, capítulo 2, versículo 5. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, serem ricos em quê? Em fé. Mais uma vez a fé aqui se retrata sobre a questão da salvação de nossa alma. Essa é a fé positiva. A fé positiva não é eu determinar para eu ganhar um carro. A fé positiva não é eu determinar para eu ganhar uma fazenda. A fé positiva não é para eu bater o pé e colocar Deus na parede para Ele realizar um desejo meu. A fé positiva é eu crer em Jesus e ter meu nome escrito no livro da vida. Esta é a fé positiva que Tiago está tratando nesta noite. Por isso, meus irmãos, nós vamos ver um ponto interessante sobre essa questão. A partir dos versículos 14 e 26 do capítulo 2, o autor está informando que a fé é também vista no campo do conhecimento. Agora aqui ele já faz a diferença. A fé na parte positiva, agora a fé no campo do conhecimento. É isso que ele vai começar a tratar aqui. Ou seja, você vê aí a palavra de Deus com relação aos demônios. A pessoa que professa um Deus único. O Deus único seria aqui o monoteísmo, seria a religião na crença em um só Deus. E você vê que Tiago, ele trata isso claramente, falando sobre a religião verdadeira, pura e verdadeira, que seria a crença nesse Deus, amar a Deus, amar o próximo. E tudo isso, os demônios, eles creem na existência desse Deus. Eles sabem que esse Deus existe. Vocês se lembram que quando Jesus ele entra em Gadara, e lá tinha um homem que estava com 6.000 demônios, uma legião de demônios. E esses 6.000 demônios ali, quando viram Jesus, foi o que eles fizeram. Eles caíram aos pés de Jesus. Chamou ele de Filho do Deus Altíssimo. Porque você veio nos atormentar antes do tempo. Ou seja, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que Jesus era Deus por excelência,
Porque a partir do momento que ele chama Jesus Filho de Deus, ele está dizendo que Jesus é da mesma essência do Pai. Ele é Deus, ele é a expressão exata de Deus. Ele é Deus de Deus, ele é luz de luz, para ele a glória e o louvor pelos séculos eternos. Jesus, ele é Deus. Quando os demônios viram Jesus, eles caíram. E eles fizeram algo seguinte: não, você veio nos atormentar antes do tempo de quê? Do juízo final. Jesus ainda não é o tempo do juízo final. Você está vindo aqui já para nos condenar. Ao invés de você nos mandar para o abismo, você nos manda aqui para aquela manada de porcos. Foi assim que aconteceu. Então, os demônios creem. Eles têm. O que é o crer aqui? É uma fé de conhecimento. É uma fé de entendimento. Eles creem, porém não manifestam boas obras. Sempre os demônios trabalharam contra o reino de Deus. Eles vão trabalhar contra o reino de Deus. Eles estão eternamente condenados às trevas. Eles estão eternamente condenados às obras más. Eles estão condenados para sempre nisso. Para eles não existe perdão. Para eles não existe solução. Até que o famoso Orígenes, um dos pais da igreja do século III, ele disse que vai chegar um tempo que Deus vai salvar todo mundo, que até os demônios serão salvos. Uma teologia desequilibrada de Orígenes. Foi um grande teólogo, mas ele exagerou nessa perspectiva, dizendo que os demônios seriam salvos. Então, os demônios, eles estão condenados eternamente ao inferno. Eles nunca vão ter o prazer de fazer boas obras para glorificar a Deus. E o que é que Tiago está dizendo? Assim, olha o que Tiago está dizendo. Se tiver uma pessoa dentro da igreja que professa Jesus como Salvador e não manifesta as boas obras de Jesus, ele está comparando essa pessoa com o diabo. É isso que ele está comparando. Que nós temos o entendimento, a nossa fé não pode estar voltada apenas para a questão do conhecimento que existe um Deus. Não devemos estar voltados apenas para isso. Saber que existe. Se eu olhar para os céus, para as estrelas, eu vou saber que existe um Deus. Apesar que existe os ateus que não crê na existência desse Deus. A Bíblia chama essa pessoa de louco. Dizer que Deus não existe. Mas essa fé aqui é uma fé que nós devemos ter e devemos manifestar boas obras. Eu tenho que viver o caráter desse Deus. Devemos fazer como os puritanos. Os puritanos estudavam a Bíblia, eles estudavam a teologia, mas não para ter apenas o conhecimento de Deus, mas para viver Deus em sua vida. Eles colocavam Deus na família, eles colocavam Deus no almoço, eles colocavam Deus no jantar, eles colocavam Deus nas suas indústrias, eles colocavam Deus em toda a sua maneira de viver. É isso que é ser cristão. É eu viver o caráter de Deus na minha vida. É eu simplesmente colocar tudo para a glória do nome dEle. Você tem chamado a sua esposa, o seu marido, o seu filho, você tem feito os cultos domésticos? Está quanto tempo que você não ora? As tuas redes sociais é consagrada a esse Deus? Ou tuas redes sociais só é apenas para você se mostrar? Porque lá você não coloca um versículo de evangelismo? Porque lá você não coloca lá uma palavra de edificação, de salvação para as vidas? Consagre todo o teu ser, tudo que está ao seu redor, consagre a Deus, porque assim você estará manifestando boas obras para glorificar o teu Pai que está nos céus. É isso. Viver Deus, trazer Ele para dentro da nossa casa. Quantos casamentos não foram destruídos e quantos casamentos não estão na derrota? Quantos filhos não estão simplesmente à bancarrota porque o pai não está trazendo Deus para dentro da sua casa? Tem muitos pais que querem colocar a responsabilidade nisso na esposa, enquanto o trabalho disso, quem colocou, foi Deus que colocou isso para o homem. Foi para trazer Deus para dentro da casa, ensinar os filhos, ensinar a esposa.
Eva caiu porque Adão não estava perto dela. Quem tinha a responsabilidade de ensinar a palavra, de lembrar a palavra para Eva, era Adão. Nós devemos, por isso que em tudo em nossa vida, na prática, no andar, lembrem-se do que o Moisés escreveu as palavras de Deus. Olha, ensina seu filho no caminhar, no sentar, no deitar. O que é que você lê de historinha para o seu filho na hora de dormir? Você vai contar a historinha do Chapeuzinho Vermelho? Ou você vai contar a história de Davi? Quais são os desenhos que seus filhos estão assistindo? Então, tudo você precisa ensinar seu filho no caminho que ele deva andar. Chame Deus para dentro do seu lar, para que você venha viver as boas obras dele. Eu tenho apenas não ter conhecimento dele, eu tenho que viver Deus. Eu tenho que praticar o caráter de Deus em minha vida. Mostrar a fé através das boas obras. Irmãos, há vários tipos de fé. Há o dom da fé, expressa confiança. Essa confiança de você acreditar que Deus pode realizar alguma coisa em sua vida. Vocês se lembram daquela mulher que ela sofria há 12 anos de uma hemorragia? Ela teve uma fé, uma confiança nesse Jesus, que apenas tocar em seu vestido, ela seria curada. Então esta é uma fé de confiança do que Jesus poderia realizar. Nós temos também a fé natural. O que seria a fé natural? A fé natural seria eu terminar aqui o culto e eu vou, depois do culto, eu tenho essa fé que eu vou chegar na minha casa daqui a pouco. Essa é a fé natural, todo mundo tem. Então as pessoas têm essa questão dessa fé. Nós também temos a questão da fé salvadora. É eu confessar que Jesus é o Salvador da minha vida. Uma fé para a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esta é a fé salvadora que você está aqui nesta noite, porque um dia você creu e confessou a Jesus como o Salvador da sua alma. Mas você para perguntar, o que seria ser salvo? Seria apenas eu confessar e repetir as palavras de oração de um pastor? Se apenas eu vim aqui à frente levantar a mão e eu quero Jesus? Você acha que isso demonstra que você realmente é salvo? Você tem certeza da tua salvação? Quando a trombeta tocar, você tem certeza que você vai se encontrar com Jesus nos ares? Esta é uma reflexão que você faça dentro do seu íntimo, porque isso é muito importante para nós entendermos se nós estamos realmente vivendo as boas obras. Nós vamos ver um outro ponto sobre a fé. A fé como fidelidade, é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas. O que seria essa fé? Uma fé de fidelidade a Deus. A fé está em várias dimensões, e uma delas é a fidelidade. Foi o que Daniel colocou em seu coração, a não comer do manjar do rei. Pastor, o que é ser cristão? O que é ser crente? É ser fiel a Deus. Para ser mais claro, pastor, o que é ser crente? É ter vergonha na cara. Ser crente é isso. Vocês já viram aqueles homens opiniosos? Quando ele diz que pedra é pedra e acabou o negócio? Mas quando ele não é opinioso em manter a promessa dele para com a mulher dele. Está entendendo? Então a questão de fé é fidelidade a Deus. Se eu sou crente, eu vou ser fiel a Ele até o tutano.
independentemente das situações. E qual é o ambiente que eu vou me encontrar? Brilhar aqui dentro é a coisa mais fácil do mundo. Você tem que brilhar lá fora. Ser fiel a Deus lá fora. Eu não posso avaliar um pregador porque ele prega a palavra. Eu tenho que avaliar como é a vida dele dentro de casa. Como é o comportamento dele com a esposa. Como é o comportamento dele com os filhos. Se ele é zangado. Se a mulher anda de olho roxo. Se dá atenção à família. Tem pessoas que dentro da igreja ele é um santo, mas quando chega em casa é um diabo, um satanás. Viver aqui dentro, o que é isso? Eu vim para cá e mostrar, eu sou hipócrita. O que é hipócrita? É um mascarado. Porque quando os atores da Grécia, eles iam atuar no teatro, eles colocavam uma máscara. Não era eles mesmos, era um personagem. A partir do momento que eu confesso Jesus e não pratico as boas obras, eu sou um ator, eu sou um mascarado, eu sou um hipócrita. Tiago bate pesado. Tem pessoas que dizem assim: eita, o pastor hoje pregou duro. Aí tem que estar com o raiva do pastor. Não, está com o raiva do Tiago. Foi Tiago quem escreveu. Foi Tiago quem falou isso. E isso deve ser pregado para quê? Para te educar e cada vez mais a tua fé está firmada nesse Deus. Que quando Jesus voltar, você está com os braços abertos para receber Ele para todo sempre. A graça não apenas te salvou, ela te educa. A Bíblia foi revelada para isso, para nos educar. Abra lá sua Bíblia em Tito. Dois 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, para que renegadas a impiedade e as paixões. Ou seja, essa graça não só te salvou, ela te educa para você renegar as paixões mundanas. Para que nós venhamos viver neste mundo corrompido de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É isso. Então não seja um crente, como dizia o nosso querido pastor Bené, não seja um crente par. Eu já falei aqui para os irmãos, é pegando a palavra e jogando para os outros. Seja um crente inchada, vai puxando para você. Se você está obedecendo a palavra, glorifica o nome de Jesus. Se você não está obedecendo o que está sendo pregado aqui, saia nessa dizendo: Jesus, hoje, a partir de hoje, eu vou te servir com sinceridade. É isso. É por isso que pregar a palavra, o negócio é tão sério, que o próprio Paulo disse assim: quando vocês forem pregar, não tenha cuidado só da doutrina, não. Você, pregador, tenha cuidado de ti mesmo. Antes de eu trazer essa mensagem aqui para os irmãos, ela já me cortou muito lá em casa. Não tem para onde correr, corta. Ela penetra, ela transforma, ela muda. Porque ela é o poder de Deus para modificar e arrancar tudo que não presta do nosso coração e nos dar a natureza do novo Cristo Jesus em nossas vidas. A natureza de um novo homem. Aí aqui nós vamos ver que Tiago,
ele vai falar outro ponto interessante sobre a questão da fé como fundamento. Faz com que o cristão venha reconhecer as coisas espirituais para fazer dela um alicerce sólido. Tem a fé extraordinária, é uma forma de crer no poder sobrenatural de Deus. Infelizmente, os cessacionistas, eles não têm a fé que Deus ainda opera maravilhas, que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda cura, que Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Eles não creem mais. Mas nós temos a plena certeza que o nosso Jesus de ontem, ele ainda é hoje o mesmo e será eternamente o mesmo para a glória do seu nome. Ele faz. Então nós devemos crer no sobrenatural de Deus. Devemos crer que ele cura. Devemos crer que ele realiza. Devemos crer que ele revela em profecia, em sonhos, em visões, porque ele faz ainda, porque a igreja ainda é dele e ele ainda é o mesmo para a glória do seu nome e louvor eternamente. A justificação pelas obras. Aqui nós vamos ver o exemplo de Abraão. Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Em Romanos capítulo 4, 1 ao 3, o apóstolo Paulo disse que as obras não justificam os homens. Só que no contexto que Paulo estava tratando da justificação de Abraão, é na passagem de Gênesis capítulo 15, versículo 6. Vamos saber o que Paulo estava dizendo lá? Antes de nós saber o que Tiago realmente estava passando para nós. Gênesis capítulo 15 e versículo 6. Nós vamos começar a ler pelo versículo 1. Depois deste acontecimento, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão. Seria que Abraão: eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Assim será a sua posteridade. Versículo 6. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído por justiça. Aqui Deus faz uma promessa a Abraão. A promessa que ele fala é sobre a descendência de contar as estrelas. Mas antes ele havia feito uma promessa para Abraão. Ele fez uma promessa, ele disse assim: Abraão, tu consegue contar as areias da praia? Ele: não, Senhor, não consigo. Assim será a tua descendência. Aqui ele diz: Abraão, tu consegue contar aqui as estrelas dos céus? Ele diz: também não consigo contar. Assim será a tua posteridade. Ou seja, ele mostra uma promessa, mas ao mesmo tempo duas promessas, que é dois povos. Ele mostra a descendência terrestre de Abraão e ele mostra a descendência celestial de Abraão. E qual seria a descendência terrestre de Abraão? Seriam os judeus. E qual seria a descendência celestial de Abraão? A igreja, comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Ele é o pai da fé. Ele espiritualmente é o nosso pai. Ele geneticamente, ele é pai dos judeus. Por isso que de Isaque veio o Messias futuramente. E se cumpre, todas as nações seriam benditas em quem? Em Abraão. E como isso seria possível? Porque de Abraão veria o Cristo. E lá está escrito, lá em Apocalipse: com seu sangue ele comprou povos, tribos, línguas e nações. Aqui
está que Abraão creu que esse Deus é poderoso. Ele obedeceu à voz de Deus, Deus o chamou, tirou do meio da idolatria e o levou. Ele creu nesse Deus e foi para esta terra na esperança dessa descendência. Só que nós vamos observar que Tiago abordou sobre um assunto no contexto do capítulo 22, que fica uma distância de 30 anos. Do capítulo 15 que nós lemos para o capítulo 22, seria uma distância de 30 anos. Quando Deus faz a promessa que veria o menino, no capítulo 22, Deus pede o menino. No capítulo 22, Abraão já era crente. No capítulo 22, Abraão já havia crido. No capítulo 22, Abraão deixou a idolatria aos seus deuses e foi crendo neste Deus. E no capítulo 22, aqui, ele manifesta as boas obras, quando Deus pede o menino que ele havia prometido para ele. Então, ele é justificado pelas suas obras. Abraão é nesse ponto. Então, eles dão o exemplo aqui de Abraão, e agora vai dar o exemplo de Raabe. Raabe, ela vai aparecer na linhagem de Jesus, está lá no capítulo. Ela creu tanto nas palavras desses homens, que ela teve o privilégio de fazer parte da genealogia de Cristo. Ela está lá. E quando você vai lá para o capítulo 1, vamos lá para o capítulo 1, para nós entendermos como ela está lá. Essa fé dela veio acompanhado juntamente com as obras. Ela havia crido, ela ficou com medo quando ela viu os espias. Ela ficou com medo que Deus estava passando por cima de tudo e de todos. Ele havia destruído o Egito, havia aberto ali o mar vermelho, o povo passou em pé enxuto, e Deus vinha destruir o inimigo. Quando ela vê, ela confessou que o Deus dos espias é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Ela, quando confessou que esse Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra, imediatamente ela creu, e ao crer, ela manifesta boas obras. E como é que ela faz isso? Quando ela esconde os espias, e ela foi justificada pelas suas obras. Ela creu. E ela aqui é um exemplo, e ela entrou na família de Jesus. Olha aí o texto. Capítulo 1 do livro do Evangelho de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Está aqui a primeira mulher, Tamar. Tamar, ela havia se prostituído, mas está aqui na genealogia. Pérez gerou Erzon, Erzon gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, a prostituta. Ela era uma pecadora, mas entrou na genealogia de Jesus. Mais uma pecadora aqui. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth, ela era moabita. Ela vinha de uma descendência de um povo, aonde quando Ló foge ali da destruição de Sodoma e Gomorra, as duas filhas faz ele ficar bêbado com vinho, e ela se deita com o próprio pai, incesto, e ali gerou os moabitas. E Ruth é dessa descendência. Ruth não era para estar aqui, mas por ela ter confessado o Deus de Noemi, ela está aqui. Então nós vamos observar o seguinte: Tamar, Raabe, Ruth, e você vai ver aqui uma outra mulher chamada a mulher de Urias, que é a Betseba. Ela praticou adultério, mas ela está na família de Jesus. O que é isso? Não importa como foi o teu passado,
Se você creu em Jesus e manifesta boas obras, você faz parte da família de Jesus. Deus não está olhando mais para o teu passado, Ele te justificou com o sangue dEle, e você crendo nele, você obedece a Ele, e você pertence à família dEle eternamente. O que nos garante que nós fazemos parte dessa família é o sangue, e o sangue não é sangue de bode, não é sangue de novilho, mas é o sangue do Cordeiro Imaculado, que é o sangue de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos olhar que Raabe foi essa mulher que ela demonstrou essa crença. E Abraão foi um homem que mostrou a amizade e se tornou amigo de Deus. Tem muitas pessoas que se dizem amigo de Deus, mas traem Deus. Se diz amigo de Deus, mas é infiel a Deus. Se eu tenho um amigo e ele me trai, ele não é meu amigo. Não é. O que me caracteriza que eu sou amigo de Deus é eu me tornar inimigo deste mundo. Porque se eu me tornar amigo deste mundo, eu me torno inimigo desse Deus. Por isso que o velho João vai escrever na sua epístola: não ameis o mundo, e nem que no mundo há. Porque você amar o mundo, o amor do Pai não estará em você. Porque tudo que há neste mundo passa. Tudo passa. A beleza vai passar. O cabelo tu pode pintar do tanto que tu quiser, vai ficar branco. A pele tu pode fazer cirurgia plástica e a academia do tanto que quiser, vai murchar como a erva e vai secar como a flor. Passa, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, que é fiel a Ele, permanecerá para todo sempre. Seja amigo de Deus. E como é que eu faço isso? Quando eu creio nele e manifesto as boas obras para a glória do seu nome. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.